valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Caminho, mas não paro, não. Bem-vindo, José Carlos. Botei essa música em homenagem às minhas duas convidadas de hoje, porque é muito a cara delas. Dona de mim, elas são mulheres fortes, mulheres intensas, super, ultra, mega competentes. Já sei que você, José Carlos, é o fã número 1 da minha primeira convidada. Estou de olho, já estou sabendo. Natália, bem-vinda. Aproveitando esse tempo, eu quero dividir com vocês algumas coisas, que é o seguinte. Livros, que eu até agora não divulguei nenhum livro importante pra gente aqui, sobre o tema de hoje. Então, liderança positiva, quais são os livros que eu acho que são interessantes a gente. Cássia, bem-vinda! Olha só. Organização dirigida por valores. Eu acho que é um livro bem bacana sobre o tema de hoje. Fleb Medicatriz, bem-vindos. Liderar a partir do futuro que emerge. Livro bem bom para ser lido a respeito do tema. Inspirado na minha segunda convidada. Ó, filosofia de gestão. Liderança apreciativa, eu gosto muito. E uma outra abordagem, mas vale a pena, empresas espiritualizadas. Vou chamar agora Dona Cássia, pra gente não perder nenhum momento com essa mulher, que ela é sensacional. Sandrinha, bem-vinda. Beijos. Web, todo mundo. Olha ela! Toda linda ela! Vou até um pouquinho para trás, porque nossos cachos têm que estar presentes. Nossa, você tá maravilhoso com esse cabelo. Não corta nunca mais. Tá maravilhoso. Obrigada. Não, precisa cortar aqui dos lados. Ai, tá tão lindo. Vou cortar esses lados aqui, assim. Assim, Tudo bem, Rô? tudo felicíssimo. Que bom. Com a presença dessas duas mulheres incríveis. Um prazer estar aqui. Presença luxuosíssima. Gratidão eterna por vocês estarem aqui comigo hoje. Da minha parte, muita gratidão. Prazer dividir esse espaço com você e com a Sheila. Meu Deus. Como terminar o dia melhor que isso, não sei. Então eu quero começar com você se apresentando pra gente. Quem é você, Ok. o que você faz? Conta sua história pra gente rapidinho. Sou mãe, esposa, mulher, sou amiga, trabalho com desenvolvimento humano, empresas, com treinamento de pessoas, ajudando as pessoas a encontrarem a sua missão dentro do ambiente corporativo e se sentirem melhor, mais felizes, mais realizadas, potencializando os seus talentos. Um pouco disso. Um pouco? Você acha que é um pouco disso? É um suor, né? Ô, Cássia, eu quero começar um pouquinho enviesado. Vou fazer uma construção diferente do que a gente combinou para falar, mas logo na sequência eu já emendo a nossa pergunta. Que é o seguinte, a gente vive num mundo que se pergunta assim, o que você acha que falta no mundo? Honestidade, porque todo mundo é desonesto. Aí você pergunta para a pessoa assim, mas você é honesto? Sim, eu sou honesto. Quem é honesto? O outro. O que falta no mundo? Empatia. Você é empático? Eu sou empático. Quem que não é empático? O outro não é empático. É sempre o outro. Sempre o outro. E aí, quando eu penso no mundo dos líderes, todos os líderes, todo mundo é muita gente, mas assim, todos os líderes se sentem líderes positivos. Se percebem assim. Se percebem assim, mas todos os líderes, eles são positivos? Já é uma pergunta? Já? Sim, A partir da minha construção, todos os líderes, eles são positivos? É muito legal isso que você está falando, Rô, porque todos os treinamentos que eu tenho ministrado, e principalmente agora, nesse período
de pandemia Há e de quantos tantas... anos trabalha com treinamento? Desculpa. 25. Tá 25 que eu bom. parei de contar, tá? Tá bom, Aí, então, nesses anos todos trabalhando com gente, o que eu tenho percebido é o seguinte, é exatamente isso que você falou. Numa sala de treinamento tá todo mundo que não precisa. Aí todo mundo que tá lá fora e entra pro treinamento, sai a leva que estava aqui dentro, entra e também acha que não precisava. Então, o que eu tenho mais conversado com o público, principalmente de liderança, norteia ou circunda a questão do autoconhecimento. Então, a grande questão é autoconhecimento. Porque uma coisa é como eu me percebo. Outra coisa é como eu me comporto. Uma coisa é como esse comportamento é percebido pelos outros que estão ao meu redor. Uhum. Não todos os líderes são positivos. Muitos líderes nem sabem o que é liderança positiva, o que é ser o líder positivo. Muitos líderes tentam incorporar alguns conceitos de liderança, como liderança servidora, liderança pelo exemplo, liderança pela modelagem, liderança situacional, liderança transcendental, e aí você vai tendo, né, um monte de conceitos. O que eu gosto de todos esses conceitos, inclusive, incluindo o de liderança positiva, é que todos eles almejam o quê? Melhorar o papel do ser humano que está à frente de uma equipe para que ele impacte de uma maneira positiva junto aos profissionais que estão ali sendo atendidos. Porque às vezes o fato também desse líder ele fazer as coisas que são as coisas básicas que um líder tem que fazer, ele já acha que é o suprassumo do que tem que fazer, né? Então, eu acho que a importância é essa reflexão de quem eu sou para eu conseguir ter um movimento de condução das pessoas, né? Autoconhecimento, tudo. E aí tem uma definição primordial que eu acho que é muito importante, porque muitos líderes caem numa armadilha que é acreditar que porque estão num cargo dentro da hierarquia, eles podem se autodenominar líderes, né? E liderança está totalmente dissociada de cargo e de poder. Liderança é totalmente associada à capacidade de influenciar o outro a me seguir espontaneamente, porque eu tenho algo digno de ser seguido. Eu sou uma fonte de inspiração. Então, não tem a ver com cargo. Então, nós temos muitas pessoas no cargo de liderança, o cargo de gerenciamento, por exemplo, que não são líderes, né? E tem a fantasia de que porque agora eu estou num cargo, eu sou líder. Não. Liderança está associado com a pessoa. Liderança, foco em gente. Gerenciamento, foco em gestão, em tarefas e processos. Você acha que tem um monte de gente também que senta na sala de treinamento pensando em liderança positiva e fala assim, isso eu já sei. Porque a gente... Muito legal. E mais, Rodrigo, pensa assim, além de eu saber, alguns chegam assim, isso eu já sei, porque eu já li alguma matéria, alguma coisa. Ou outros pensam assim, tá bom, vem com essa história que tem que ser líder bonzinho, líder que tem que dar tudo que o time pede, que liderança positiva é achar que tudo é bom, coraçãozinho, né, na empresa, mural com florzinha, e aí já vem cheio de estigmas, rejeitando o conceito, porque ele não sabe o que é. Então tá sim de líder. Hoje, desculpa, porque eu comecei de jeito completamente pesado. É porque eu estava passeando com um cachorro, hoje, agora, minutos antes de vir para cá, e comecei a lembrar da realidade de quando eu estava muito próximo do mercado corporativo, falando com pessoas, lembrando, enfim, de pessoas, né? Que tem sempre essa impressão que, assim, meio médico, né? Já sabe qual remédio que tem que dar, já sabe todas as coisas. Às vezes eu conversando com amigos que são líderes e que são empresários, eles dizem assim, mas você fala sobre isso? É isso que você fala? Eu falo, sim. Mas eles não conseguem entender o construto e a importância. E é óbvio, né? Quando o outro falou, né, Rodrigo? Depois que você falou, nossa, é óbvio. Agora, será que aquelas pessoas... Exatamente. Será o que essas pessoas conseguiriam pensar nisso sem uma ajudinha? E a maioria dos líderes que sinceramente vêm com interesse, porque tem muitos que chegam na sala de treinamento com o real interesse de aprender e de crescer. Esses que chegam de coração aberto, porque eu quero aprender, eu quero ver o que eu posso sair daqui de melhor, eles conseguem identificar claramente, puxa vida, ela não está falando nada de extraordinário, não é nada que... Ninguém está reinventando a roda, porque isso já é discutido há muitos anos. Os nomes vão mudando, mas a essência acaba sendo a mesma. O que eles percebem... Eu falava sobre muita coisa. Exatamente. O que eles percebem é, puxa vida, são conceitos que até em algum momento eu já utilizei, mas a rotina, a pressão, o estresse, a entrega de metas acabam me afastando de conceitos tão primordiais
como, por exemplo, cuidar de pessoas, como, por exemplo, fazer gestão de emoção, como, por exemplo, trabalhar com foco em pontos fortes. As pessoas acabam esquecendo isso no dia a dia. E aí você entra em sala de treinamento e você traz isso à tona, a pessoa tem um, nossa, é mesmo, é simples. Eu costumo dizer em sala de treinamento o seguinte, é simples e complexo assim. Me diz quando a gente conversou por telefone para agendar esse nosso encontro, você me disse que hoje existe um perfil padrão que as empresas elegem para serem os líderes das suas corporações. Qual é esse perfil? Esse perfil ele tem mudado muito, tá, Rodrigo? Muito, muito. Por exemplo, agora, em tempos de pandemia, em tempos de crise, né? Perfil, pensamento ágil, perfil de líder emocionalmente inteligente. Dentro desse conceito entra o autoconhecimento, entra o conhecimento do outro, e aí automaticamente entra a empatia. Né? Então, esses são perfis muito buscados. Embora, até um pouco tempo atrás, um perfil muito fortemente buscado era aquela questão do líder com foco em resultado. Né? Então, que aliás, diga-se de passagem, ainda é muito contemplado nos ambientes corporativos. O que vem sendo redimensionado no momento atual tá bom, foco em resultado é importante, não é só foco em pessoas, né? Afinal de contas, pessoas constroem resultados, uma coisa está atrelada à outra. Agora, por outro lado, não é resultado a qualquer custo. Então um líder... Eu vou dar uma volta na... Vai lá. Se a coisa mudou, você me fala, tá bom? Tá bom. Você comentou assim comigo, que ainda, apesar de tudo, eram muitos homens brancos... sim. De uma faixa etária X. Ainda são muitos homens brancos, né? Eu, para ser sincera, eu não posso atribuir a faixa etária específica porque eu não me lembro da última pesquisa, mas é por volta de 28 a 35 anos, né? E aí você tem o branco, homens, sem dúvida nenhuma, né? Mulheres são minoria nas empresas ainda. Isso tanto é fato que muitas empresas e o mercado têm trabalhado no sentido de construir cotas, né? De determinar que seja estabelecido cotas para que mulheres possam ocupar esse lugar. Né? O Cláudio falou que a imagem está travada. Travou para todo mundo ou só para o Cláudio? Para mim está perfeito. Para mim não. Para mim também está perfeito. Então, imaginando, você como mulher, você sente algum tipo de resistência desses homens que vão construir equipes positivas? Então, como mulher, na minha equipe, por exemplo, eu sou líder. Então, eu sou uma empreendedora, sou líder da minha equipe e eu nunca enfrentei nenhum tipo de problema na minha equipe, super tranquilo. Agora, como mulher que treina líderes, eu já enfrentei questões muito significativas. Só para citar um exemplo, há não muito tempo, 10 anos atrás, eu fui atender uma empresa e era uma empresa eminentemente masculina, o perfil da empresa é eminentemente masculino. E no dia da reunião com o diretor operacional, porque a Visão em Ação, que é a empresa da qual eu sou sócia, havia sido selecionada como uma potencial fornecedora de serviços, eu fui na reunião com esse diretor operacional. O que ele me diz? Cássia, eu gosto muito da sua proposta, estou gostando muito dos seus argumentos, só tem um senão. O meu time são homens e ele precisa de gente com pulso forte. Eles não vão lidar bem com você, porque na época quem ia entregar a solução era eu, né? Eles não lidam bem com uma mulher à frente para ensinando-os como liderar ou como aplicar esses comportamentos. E foi muito interessante porque eu me senti desafiada assim no meu âmago, né? De pronto eu disse para ele, olha, vamos fazer o seguinte? Então agora eu lanço o desafio. Ponto 1, eu tenho convicção de que eles vão gostar do meu trabalho. Ponto 2, eu tenho tanta convicção que eu vou ter pulso para conduzir, porque a questão aqui não é o meu gênero, não é se eu sou homem, mulher, mas o meu talento é minha competência, que eu faço a entrega para você. Se eles não gostarem, sem problema, você não tem compromisso nenhum. Você não precisa me pagar nada, eu não volto aqui. E se você quiser ainda estabelecer algum tipo de compensação, você pode estabelecer que eu assumo. Só consegui entrar nesta empresa com este argumento. É o tipo de coisa que a gente... Eu quis puxar esse assunto, porque assim, a gente fala de florescimento, né? E o quanto que as mulheres elas têm que provar dobradamente, têm que trabalhar, falando assim, olha,
talvez eu nem receba, mas eu quero provar o meu valor. Sim, eu vou provar. Mas eu quis entrar nesse viés pelo seguinte, a gente já chegou na metade do nosso tempo. Ai, Jesus! Assim, é porque são esses homens, líderes, que hoje são a maioria, que eles criam ambientes positivos, né? E eu queria entender hoje quais são as habilidades que eles mais precisam desenvolver hoje em dia, né? Para conseguir criar esse ambiente. Imaginando, obviamente, que a gente sabe que cada caso é um caso, mas só para a gente conseguir criar alguns insights. Claro, claro. Não, eu acho que eu consigo citar algumas aqui rapidamente. Uma delas eu já falei, inteligência emocional. Todos nós precisamos, e o homem, se a gente pensar, né, no estereótipo masculino, ele é, nessa sociedade machista, criada para quê? Para engolir choro, para ser forte. Então, inteligência emocional, a capacidade de entrar em contato com a vulnerabilidade, né? E aí a gente pode lembrar da nossa querida, como é que é o nome lá? O poder da vulnerabilidade, Brené Brown. Brené Brown, boa, Rodrigo, né? Então os homens cada vez mais vão ter que entrar em contato com a vulnerabilidade. Isso, homens na maneira de se dizer, né? Na verdade, todo ser humano. Isso se a gente pensar que a maioria dos homens estão na liderança, né? Isso, né? Então, a Brené Brown, espetacular, né? Que ela traz para nós aí, né? A coragem de ser imperfeito, né? Então, o líder tem que desenvolver essa capacidade de inteligência emocional, de entrar em contato com a vulnerabilidade, né? De reconhecer que todo mundo tem, ó, ponto forte. Os líderes têm que começar a fazer gestão a partir do quê? Das forças. Pode parecer controverso, né? Quando eu falo, mas vai entrar em contato com a vulnerabilidade, vai fazer gestão a partir da força. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é reconhecer que eu tenho que melhorar e continuar crescendo. E que eu tenho as minhas fraquezas e olhar para isso de uma maneira tranquila, me perdoando pelas minhas fraquezas. E outra coisa, enquanto gestor, olhar para a minha equipe através do que eles têm de forças. Então, não dar feedbacks baseados em fraqueza, no que tem que melhorar, mas potencializando os recursos já existentes nesses seres humanos. Isso, sem dúvida nenhuma, né, vai ajudar, então, inteligência emocional, entrar em contato com a vulnerabilidade, dentro de inteligência emocional, autoconhecimento e empatia, entrar em contato com a vulnerabilidade, fazer uma gestão baseada em pontos fortes. Sem dúvida nenhuma, nós já temos aqui 3 dicas espetaculares para ajudar os nossos líderes atuais a poder implementar dentro do seu circuito de gestão uma liderança mais positiva, uma liderança com foco em felicidade. Que acho que a Sheila pode falar isso melhor para você, que é a questão da felicidade, da lucro, que é espetacular, né? E tem que acreditar nisso, porque pessoas bem tratadas, bem cultivadas, um ambiente onde favorece a diversidade, isso de etnias, de gênero, né? Não importa qual seja a diversidade, ela também aumenta a produtividade. Estudos nos Estados Unidos comprovaram que empresas que têm profissionais com o maior número de diversidade aumentam a tua lucratividade em 35%. Isso não é um número baixo. Isso não é um número bem significativo. E acho quando que um líder ouve isso, quando um líder ouve isso, como que ele digere essa informação? Porque é uma informação. É tão legal, sabe por quê, Rô? O líder diz assim pra mim, mas Cássia, eu já sou diverso. Aí eu vou lembrar o último treinamento que eu dei sobre diversidade, na sala, a pergunta que eu fiz para as pessoas que me olhavam com um olho desse tamanho. Imagina, nós somos diversos, nós respeitamos todo mundo, incluímos todo mundo. Eu fiz uma pergunta e faço a pergunta para os nossos ouvintes agora. Imagine o seguinte, você que está dizendo que é diverso, fecha os teus olhos e imagine com quem que você senta na mesa no final de semana. Quem são as pessoas que fazem parte do seu ciclo íntimo? Porque a gente tem mania de dizer que é diverso, só que quando a gente faz esse exercício, a gente vai encontrar pessoas igualzinho a gente. E aí a diversidade, que deveria começar com a gente, não adianta eu cobrar a diversidade da empresa se eu também não estou privilegiando diversidade na minha casa, na minha vida, no meu dia a dia, no meu cotidiano. Então, porque não faz parte do mindset. Não, né? faz parte. É uma coisa maquiada. E aí não passa verdade no processo, né? Tem uma... Fala, Rô. Tem uma história muito... sobre isso, na live de comunicação positiva, né? Não adianta eu ter um discurso bonito quando eu internamente eu não tenho isso vívido. Porque daí a neuroplasticidade, a neurociência diz que você não transmite a verdade. Exatamente. É como alguém hoje, por exemplo, eu não tenho coragem de dar uma palestra
para... As pessoas vêm falar, Cássia, por que você não dá palestra de empoderamento feminino, né? Eu não tenho coragem de assumir isso, sabe por quê? Porque eu ainda venho de uma criação muito machista. E eu ainda tenho discursos parecidos com esse aqui, ó. O meu marido me ajuda. Imagina eu numa palestra de empoderamento feminino dizendo que o meu marido me ajuda. Eu ia levar a tomatada, né? Porque não tem essa de meu marido me ajuda. Nós dividimos tarefas, nós fazemos parte de uma sociedade onde temos papéis aqui dentro e encontramos um jeito de isso funcionar bem. Só que eu ainda tenho discursos assim. Então, algumas coisas nós temos que nos perdoar, trabalhar para melhorar, conseguir ter consciência desse discurso para poder entender que todos fazemos parte de uma sociedade e podemos contribuir com o nosso melhor, independente de quem nós sejamos nesse espaço, nesse universo. E eu acho isso muito legal de você ter trazido esse assunto, porque também quando a gente conversou, né, eu pedi para você falar sobre essa história das raças, enfim, e você falou para mim assim, Rodrigo, eu não posso falar, né? Por mais que eu viva num ambiente, eu não me sinto com poder de fala. Exatamente, eu sou lugar de voz, né? Então, por exemplo, eu posso dizer para você assim, olha, eu já sofri preconceito, mas eu sou uma mulher branca. Agora, pensa numa mulher negra, além de mulher negra. Agora, vamos aumentar isso. Pensa numa mulher negra homossexual. Vamos aumentar isso? Mulher negra homossexual periferia. E aí você vai tendo a dimensão, tô até arrepiada agora, que aí você vai tendo Aí você vai ter a dimensão do desafio que é viver com isso. E os líderes, porque é o seguinte, eu já ouvi algumas lives, alguns podcasts, de gente que tem um discurso muito bonito, mas eu não sinto... Sabe quando você percebe? Congruência, né? Obviamente que é um julgamento meu, né? Mas foi por isso que eu comecei a nossa live falando sobre isso, né? Porque eu acho que é importante... O ponto que você levantou, o tal do autoconhecimento, sim, né? E a gente entender que é um processo que a gente tem que viver essas diversidades, a gente tem que se propor isso. Não dá para ser só o blá, 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 blá. Né? Não tem. Isso que você está falando é espetacular, né? Por exemplo, uma das empresas que eu atendi o ano passado, a gente estava falando de diversidade, discutindo o tema, e aí eu sempre trago para essa coisa do dentro, né? Tá bom, é bonito falar o que é, mas vamos ver dentro. Vamos lá. E aí eu falei assim, bom, desde o primeiro dia que eu chego aqui, eu nunca vi, se tiver, vocês me corrijam, um banheiro ou uma entrada lá na portaria que permita o acesso de um cadeirante. O que vai acontecer se um cadeirante chegar aqui? Ele fala, não entra, não tem acesso. Então, como é que nós vamos falar de diversidade se ninguém tinha pensado nisso? O pessoal falou, gente, é mesmo? Não tem acesso. Não tem como ele entrar na empresa. Então, como é que eu vou falar de diversidade numa empresa se ele não tem nem como passar da portaria? E ninguém fez isso por mal. Só não fez porque aquela coisa que fica ali enraizado do mindset, do jeito de funcionar, ninguém lembra que existem pessoas diversas. Não tá na programação. Não porque tá. Fica todo mundo invisível, né? Porque Exatamente. A gente tá acostumado a viver com os seus iguais. Isso que você falou é importante. Por isso que é importante as empresas trabalharem para buscar representatividade. Por isso que cada vez as empresas têm que ter grupos de discussão. É o grupo dos negros, o grupo das mulheres negras, os grupos dos gays, os grupos das lésbicas. Sei lá, tem que ter. E eu tô falando isso porque, por exemplo, a minha filha trabalha numa grande empresa, no LinkedIn, e ela tem grupos diversos para trazer os temas à tona. Porque o que acontece? Não se fala no assunto, porque falar politicamente, né? Eu nem sei como é que fala. A gente não sabe mesmo, a gente fica com medo, sabe? De falar algumas coisas e até ofender algum grupo, que você não quer ofender ninguém, né? E hoje, com tanta nomenclatura e o politicamente correto, só que o que acontece com isso? Embaixo do tapete. Embaixo do tapete. Não se fala. Eu não falo, eu não vejo. Eu não falo, eu não vejo, eu não penso. Eu não falo, eu não vejo, eu não penso, eu não sinto. Então, simplesmente as pessoas vão continuando invisíveis e sofrendo cada vez mais. Hoje, eu vi uma chamada no Estadão de uma mulher, de uma trans, que assumiu... Uma mulher trans. Uma mulher trans. E agora, Rô? Uma mulher trans. Se ela é trans, é uma mulher trans. Uma mulher trans. Obrigada, Rô. Isso aí. Trans. Uma mulher trans que se assumiu com 60 anos de idade. Porque ela sentia, olha, o relato dela foi o seguinte, eu sentia
que se eu tivesse me assumido anteriormente, eu poderia nem ter sobrevivido até agora. Eu não teria, eu poderia ter sido assassinada. Porque é uma grande realidade que ainda existem pessoas que passam por isso. Eu vou te falar duas coisas. Eu vou falar uma coisa e vou te colocar numa saia justa. Ai, para, hein? Bom, eu tenho um pensamento que é o seguinte, às vezes eu penso que muitas mulheres trans, elas acabam se prostituindo porque elas não teriam espaço no mercado de trabalho, né? E as pessoas preferem visibilizá-las e não querem colocá-las para um trabalho de exposição, né? Quando dão oportunidades, é um lugar para lá. Então, Escondidinho. Florescimento, a gente tem que fazer florescer toda uma sociedade, né? E eu fico pensando também o seguinte, essas pessoas, elas acabam deixando de escola, deixando... Isso todas as minorias, né? Todas as minorias. Não é só a comunidade LGBT, mas também a comunidade negra e assim por diante. Deixam de escola. Quantos já foram os médicos, cientistas que a gente perdeu no meio desse caminho? Né? Sem dúvida nenhuma. A responsabilidade dos líderes positivos mora exatamente aí, em eles abrirem espaços para que a gente possa gerar a pluralidade e capacidade dessas pessoas educarem seus filhos em boas escolas, que possam pagar uma boa pós-graduação para si, que possam fazer a reciclagem e que eles cresçam. Né? Dar voz e dar vez, né, Rodrigo? Dar voz e dar vez para essas pessoas. A minha filha estuda numa universidade em São Paulo, que na classe dela, na turma dela, ela é a negra. Meu marido é negro, ok, né? Minha filha tem a pele bem moreninha, mas ela não chega a ser negra, digamos assim, né? A pele bem escurinha, o cabelo bem liso, ela não é aquele, né? E ela é a negra da turma, não tem mais ninguém. Na turma de direito dela, ela é a única que não é branca. E aí você fala que tem igualdade, que tem possibilidade. Não tem. Os negros não estão chegando lá. Por quê? Porque é um problema estrutural, é um problema de base, é um problema de séculos, né? Então, isso vem acompanhando. Então, enquanto líderes, o papel da educação, o papel de gerar espaço para discussão, o papel de trabalhar a cidadania dentro do ambiente corporativo, porque tem a ver com cidadania, né? Para que essas pessoas realmente possam encontrar voz e vez. Que a C&A tem vários trans e muitos gays nas lojas. E eu acho isso incrível de acontecer, Lu. O que a gente está questionando em algum lugar é o seguinte, quando essas pessoas vão estar em posição de gerência, de liderança, assim como mulheres demoraram muito, né? E ainda não estão, né, Rodrigo? Ainda não estão. Pessoas negras também não estão, né? Quanto tempo vai demorar para uma mulher negra, lésbica, quando uma mulher trans, negra, ser líder de algum lugar? Então, eu acredito que a sociedade... De abrir esses espaços, né? Eu acredito que a sociedade está abrindo, por exemplo, quando que nós teríamos um espaço para falar sobre isso de uma maneira tranquila, confortável, né? Sem nos sentirmos perseguidos, digamos assim, né? Então a sociedade está mudando, está conseguindo pensar sobre isso. Mas daí a realmente ter esse processo de agora isso faz parte, porque o meu foco é talento, ponto final, o que tem que estar em voga é o talento da pessoa e qualquer outra coisa não faz sentido. Sabe, tipo, show de talentos, quando a pessoa canta e tem como é que é aquele negócio do The Voice? Né? Você não está enxergando. Você não está enxergando, então não importa, né? Se ela é o estereótipo do branco, magrinho, né? Que fez a faculdade XPTO. Não, o importa é ela entrega resultado. Ela agrega valor para o time, então ela é importante, venha. Né? Então, fugir desses estereótipos não importa. O que importa de verdade no ambiente corporativo, e é isso que os líderes têm que trabalhar muito para desenvolver, é a questão do talento. Né? Eu estou contratando uma competência, um talento. Tudo bem, isso vem junto com uma pessoa e a gente tem que valorizar. Agora, eu não posso esquecer, é o talento. Todo o resto, né, é da pessoa. E ela está dentro do pacote. Esse ser humano tem que ser abraçado pelos líderes que tem que incentivar a diversidade. Porque não é à toa, né, que se fala tanto de diversidade. É que uma empresa diversa, ela produz coisas diversas, informações diversas, produtos diversos, ela consegue ser mais criativa, ela consegue ser mais produtiva, ela consegue dar exemplo para a sociedade de uma empresa inclusiva. Então, por que eu não vou ser um líder assim? A gente tem que realmente abraçar os líderes que conseguem implementar qualquer prática de discussão. Vou dizer uma coisa, você conseguiu se libertar da sua saia justa
porque tá estourando o meu tempo. Porque eu queria que você contasse com a sua linda voz a história da caixa de ferramentas. Ah, Que é o máximo. Grava no seu IGTV essa tá. história para as pessoas ouvirem na sua voz e com a sua interpretação, que é a coisa mais linda. Você é a coisa mais linda. Ai, Obrigado Rô, pela sua obrigada eu. contribuição. Foi incrível. Agora eu vou trazer a Sheila para falar com a gente. Vou continuar aqui ouvindo a Sheila. Beijo. Beijo, gratidão Tchau, Rô. eterna. Obrigada, Até, pessoal. amor. Tchau. Sheila, tá preparada, meu amor? Vem que vem, vem que vem, toda de laranja, quer ver, ó? Tá, 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 tá. Tô te chamando. Você Já não tô tá de aqui. laranja? Não tô de laranja, tô de flores em sua homenagem. Muito obrigado, moça Hoje eu não tô florida. de laranja. Eu dei um tempo no laranja, eu usei tanto laranja, porque eu fiz 65 lives diárias. E eu já não tinha nem mais roupa. 65. E eu já não tinha nem mais roupa laranja e azul. Aí eu falei, agora, depois terminando a 65, eu vou começar a usar umas roupas diferentes. Mas hoje eu tô em flores em sua homenagem. Porque eu amo Muito flores. obrigado, que honra Você me deu um receber. caderno de flores. Então, muito obrigada. Quero dar um beijo Olha, para todas as pessoas que entraram. A Lucimara, a Daisy, Carla Coser, todo mundo que entrou. Mas eu quero otimizar muito a sua presença aqui. Eu quero saber de você o seguinte: tem corações laranjas para você? é meu Você quer grupinho aí das minhas. comentar? Quero que você se apresente para as pessoas. Bom, vamos lá. Eu sou a Sheila Gonçalves, sou farmacêutica, sou esteticista e hoje atuo como CEO da Medicatriz Dermocosméticos. Essa empresa incrível que fabrica dermocosméticos especializados de alta performance para tratamentos profissionais. E hoje, dentro da minha trajetória de carreira, eu estou me desenvolvendo na parte de humanas. E estou virando uma autoridade em liderança positiva. Estou virando uma autoridade, é a coisa mais incrível do universo. É claro, eu estudo muito isso. É uma frase apreciativa, é bonito. Eu estudo muito, né, Rodrigo? Tenho É. estudado, eu tenho investido, desde que eu entrei no curso do IPOC, né, de Psicologia Positiva, eu tenho investido basicamente não só tempo, recursos financeiros, muito dinheiro, né, pessoal mesmo, nessa questão da liderança. Então, hoje eu posso falar que eu estou me tornando uma autoridade nesse sentido, e não só porque estudo, mas porque pratico e porque vivencio aqui na Medicatriz o projeto da liderança positiva, né? Porque é fácil você falar que você sem você praticar. E você já conhece a Medicatriz, você sabe que a prática aqui é vivencial. Por isso que você é minha convidada. Obrigada. Porque de blá blá blá, gente, de blá blá blá, eu, Rodriguinho dos Balangandé, não aguento, não aguento, não aguento, não aguento. Me diz uma coisa. Eu tô vivendo. Fala. Não, eu tô falando para você que eu acho que a gente tem vivido um desafio muito grande, né? Eu estou vivendo, escutando a Cássia falar dessa questão da vulnerabilidade, né? A gente tem vivido muito isso, porque como é que a gente vai praticar hoje muita coisa ao longe, né? Então a gente não está com a equipe aqui, então é uma experiência bem interessante. Mas vamos lá, conduz aí. A gente vai falar sobre essa história da sua liderança à distância. Eu quero saber se você quer comentar alguma coisa do que a Cássia falou, que ficou de repente... Eu fiz várias anotações aqui, né? Porque eu sou uma pessoa que aprende escrevendo, então eu anotei a questão do autoconhecimento, que eu acho que isso é fundamental não, em qualquer área hoje. Você precisa se conhecer. E o autoconhecimento, ele é a base do processo do desenvolvimento humano. Eu me conheço. Eu gosto muito de autodescobrimento. Eu gosto muito dessa palavra, porque a gente vamos dizer, a gente se considera uma cebola tirando as cascas e se descobrindo.
e descobrindo o diamante que tem dentro dessa cebola, porque, para mim, todos nós somos diamantes brutos em lapidação, né? Outra coisa que ela falou que eu achei muito importante, a parte da inteligência emocional. E hoje, Rodrigo, eu estou estudando mais 2 inteligências, além da emocional. A intrapessoal e a existencial. A gente sabe, o público que está aqui, só para explicar, a gente trabalha com todo o processo de inteligência. São 9 tipos de inteligências, né? Então, não são só a cognitiva e a emocional, são 9 tipos de inteligência que compõem um processo do desenvolvimento humano do ser humano. E hoje, a intrapessoal, a gente tem que desenvolver muito, até pelo isolamento, e a existencial, porque se a gente não tem inteligência existencial, a gente não consegue ver um futuro promissor no meio desse Covid. O que vai ser? Então, a inteligência existencial é você se conectar com algo superior, algo maior, é você entender qual é o seu propósito aqui, qual é a sua missão. Então, eu acho que essas 2 inteligências hoje são importantes, tá? A questão da vulnerabilidade, que eu vou falar quando eu falar da história, e os pontos fortes e as forças, que isso, para mim, hoje é a base de qualquer tipo de desenvolvimento humano. Você precisa conhecer as suas forças e você precisa conhecer os seus talentos. É isso. Eu acho que é o que ela falou, né? E da diversidade, né? Que eu acho a diversidade incrível, né? Eu acho que, assim, a gente pratica aqui na medida do possível da contratação, porque uma coisa que a Cássia falou, a minha contratação, na realidade a seleção, né, é completamente diferente. Você teve aqui, você viu um pouquinho, a seleção de pessoas, ela parte do princípio, a pessoa precisa ser boa pessoa. Se ela é boa pessoa, aí, e tem o talento adequado para aquela vaga, porque ela precisa ter o talento adequado, tá? Não adianta eu pegar qualquer pessoa para uma vaga, porque ela precisa ter o talento. Então, se ela é uma boa pessoa e tem talento, eu junto isso e escolho. Não importa o nível de faculdade, não importa se foi formada não sei aonde ou não. A maioria aqui, na realidade, não tem nem formação nas bambambam. Tem tudo de faculdade normal aí, que a gente nem, às vezes eu não sei nem o nome da faculdade, nem conheço a faculdade, e a pessoa, que é o caso de muita gente aqui, né, que, para mim, assim, não importa da onde, ela tem essa competência, esse talento, e ela é uma boa pessoa, tá trabalhando comigo. Cai pra dentro. Cai pra dentro. E eu, depois que eu comecei a fazer esse tipo de seleção, eu errei muito pouco. Eu não vou dizer que eu não erro, porque a gente, na contratação, mas eu erro muito pouco, viu? E quando eu falo no final da seleção, porque não sou eu que escolho, a entrevista final é comigo, mas não sou eu que escolho, quem escolhe é o gestor. Eu falo, ó, essa pessoa tem essa característica, porque eu uso muito, não só, eu uso também o feeling e a energia. Eu sou uma terapeuta metafísica bioenergética, então tem essa coisa meio energia. Aí eu falo, ó, essa pessoa não sei o que lá. A pessoa insiste, deixa, eu falo, ó, deixa, tem né? Que aí delegar, depois... né? Você tem que confiar no seu gestor. Exatamente. Aí, quando depois vem para mim e fala, olha, doutora Sheila, eu não sei, né? Mas é isso, Sheila, vamos lá. Eu quero aproveitar todo o seu histórico, dos 20 minutos que a gente tem pela frente, que é o seguinte, quando você fala desse processo de descascar a cebola, o Cláudio, eu vou tentar trazer sua pergunta para a Sheila, vou tentar, prometo, tá? Quando você fala dessa coisa de descascar a cebola, eu consigo fazer uma conexão entre o círculo vicioso das empresas com a transição para um círculo virtuoso. Como que foi esse processo da Medicatriz de sair de uma cebola de círculos viciosos para entrar num círculo virtuoso, para encontrar esse diamante que tem no centro do seu logo? Bom, começou, obviamente, comigo, né? Então, eu acho que uma das coisas importantes que a gente fala na liderança é que ela começa de cima, Rodrigo. Assim, não tem jeito a pessoa falar... A base, ela acompanha. O Márcio fala, o Márcio, né, sua fã número 1 do Márcio Fernandes, do livro que você mostrou, ele fala, começa em cima, né?
Então, assim, as primeiras pessoas a serem convencidas, né, nesse processo, e o meu desafio maior de convencimento foi o meu sócio. Então, começou com o sócio, que é marido ainda, né? Entendeu? Então, assim, por quê? Aí começa com a consciência nossa. A minha consciência despertou, a iluminação, vamos dizer, a lâmpadazinha acendeu, né? E aí eu comecei a buscar. Isso já é uma natureza minha. Desde pequena eu tenho essa natureza do cuidado com o outro, por isso que eu sou farmacêutica como primeira profissão. E aí eu peguei e falei, eu fui atrás e buscar, e aí eu encontrei em 2015 a teoria da felicidade e da lucro do Márcio Fernandes. Foi a primeira, a psicologia positiva veio depois. Quando eu li esse livro, eu falei, encontrei. Eu ia falar uma palavra, mas eu encontrei aquilo. Você tá na minha casa, você pode falar palavrão se você quiser, tá bom? Tá. Puta, eu encontrei. Eu encontrei a teoria que faz sentido e significado para mim. Do livro Felicidade da Lucro. Falei, esse cara fala a minha língua. E aí eu comecei a procurar tudo que envolvia isso, e aí encontrei a psicologia positiva. Mas o círculo vicioso, ele começa dentro da empresa. Então, a trazer um gestor para o meu lado, tanto que no processo eu perdi gente que tinha mais de 30 anos de empresa, porque não conseguiu, né, entrar na vibe, porque aí do círculo vicioso, que era aquilo, de olhar só o ponto fraco, de você só olhar para a pessoa e ver o defeito dela. Isso eu acho que é o maior círculo vicioso que tem, né? A gente passou a olhar de uma outra forma. Como a Cássia falou, os pontos, a gente tem vulnerabilidade, a gente tem pontos a melhorar, a gente tem. Mas se eu olhar para o positivo, eu trago os pontos fracos para cima, né? Inclusive a psicologia positiva fala isso. E aí, obviamente, começa a rodar de uma forma diferenciada, trazendo trazendo outro para o meu lado. Tem gente que não tá afim de se mudar, né? Tem jeito. Aí, o próprio universo é uma questão de encaixe sinérgico. O próprio universo não encaixa mais e a pessoa, como diz uma grande gestora de pessoas do Sebrae, Esmeralda Queiroz, ela fala, aí a gente liberta essa alma vai viver feliz em outro lugar, né? Porque a alma não está feliz aqui. E aqui, na Medicatriz, a pessoa tem que ser feliz. E uma coisa muito legal, Rodrigo, que aí eu vou já entrar falando no círculo virtuoso e do momento de agora, foi que 100% da minha equipe quer voltar a trabalhar. Eu acompanhei o tempo todo eles, inclusive pessoalmente, no meu telefone, ligando. Os meus gestores foram geniais nesse processo, geniais. É reunião diária, coisa que a gente não fazia aqui na presença, a gente passou a ter virtualmente, claro, não se encontra. E aí o pessoal estava doido para voltar. Por quê? Porque de alguma forma eu tive que usar todos os recursos do governo, tá? Eu tive que pôr gente em suspensão, eu tive que reduzir carga de trabalho, né? Porque a gente precisou realmente fazer um processo de contenção de despesas, tudo. E tinha gente que não ia ter o porquê aqui, como por exemplo a Lulu da limpeza, o pessoal da indústria, não tinha como estar aqui, né? E aí a gente colocou eles... Eu quero terminar com você contando a história da Lulu. Não, a Lulu é genial. No final, 21h57, eu grito para você contar a história da Lulu. Tá ótimo. Então foi isso. E aí eu consegui ver nesse processo da pandemia e do quarentena, realmente como foi importante esse mindset do círculo vicioso para o círculo virtuoso, né? Porque as pessoas, mesmo com redução de carga de trabalho, eles ainda aceitaram o desafio e estão trabalhando em home office, estão trabalhando muito bem, né? A gente está conseguindo atingir as metas, claro, não as metas que são grandes, porque a gente sabe que teve uma redução econômica. O meu mercado, tem muita gente aí que é no nosso mercado, sabe que é um mercado de proximidade e experiência, é um mercado que foi muito abalado
nesse momento. É um mercado que vai ter um grande retorno por causa de uma série de coisas que a gente tem visto. Porém, a gente sabe que teve um abalo, né? Mas é isso. Agora, fala. Você tem, não, porque é o seguinte, eu acho que tudo isso que você implementou, né, trouxe resultados tangíveis que mostram... Sim. Que assim, acho que tudo que a gente falou agora foi de experiência, que é uma coisa mais subjetiva. Mas você tem dados muito objetivos que trazem o retorno para o seu negócio. Você pode dividir com a gente um pouco sobre isso? Sim, Mostrar para as sim. pessoas como que realmente isso impacta no negócio, como uma liderança positiva muda as pessoas e a economia dentro da empresa. Enfim, como você pode trazer o trabalho baseado na filosofia de gestão. Então, o ano passado eu fiz... Desde que eu conheci o Márcio, eu fiz todas as capacitações dele. Só no passado eu fiz 4 capacitações, com ele. E dentro do processo da filosofia de gestão, a implementação de uma mudança de cultura organizacional pode levar 10 anos. Só que em 2 a gente já começou a ter resultados e colher. Então, do ano passado, né, de 2018 para 2019... nós crescemos em lucratividade 4 vezes, que é justamente o que ele conseguiu na Electro, né? Que foi o primeiro ano dele, ele conseguiu 4 vezes mais a lucratividade de um ano para o outro. Esse ano, Rodrigo, a gente fez um projeto muito lindo. Claro, o Covid veio e deu uma balançada. Primeira coisa, eu nunca tive gestão de desempenho, tá? Eu nunca fui a favor... né? Porque o Márcio, quando eu conheci o Márcio, aí eu falei, hoje a gente está implementando um processo que a gente chama de gestão 360, né? Não conseguiu implementar porque ia ser implementado dia 1º de abril, aí veio a Covid e não deu. Mas é uma plataforma online onde a gente avalia as pessoas o tempo todo. Então, e com as nossas ações a gente conseguiria avaliar as pessoas. E ao final de 2020, claro, isso aí talvez não se concretize, porque como teve essa questão do faturamento, nós íamos dividir o lucro com todos os nossos colaboradores. Então, a nossa meta, nós tínhamos uma lucratividade, né, real da indústria, e tudo que a gente obtesse acima daquela meta, né, até um valor de 3%, a gente dividiria igualmente para todos os colaboradores. Ia dar um bom dinheiro. Para cada um, né? Só que agora a gente vai ter que rever um pouco essas metas por causa dessa questão da Covid, né? Que mudou. Apesar que a gente fez um último balanço agora, de tudo que a gente passou, a Medicatriz ainda está muito bem financeiramente, não tem dívida, não contraiu nenhum tipo de... Isso é tudo resultado, Rodrigo. Nenhum tipo de financiamento eu precisei fazer, tá? Porque muita empresa precisou usar... Eu usei os recursos do governo trabalhista, mas eu não usei nenhum tipo de financiamento, nada disso, tá? E aí a gente está, né, nesse processo vivo. A liderança positiva é uma coisa viva, né? Ela vive o tempo todo. E você tem números de turnover, de diminuição de absenteísmo, de medicamento que diminuiu de usar, que é uma coisa, que é um tipo de coisa que, às vezes, quem está de fora desse universo não tem a noção do impacto, mas que isso é muito grande. E que são números muito impressionantes que você tem. No bem-estar e na qualidade de vida. Inclusive, Rodrigo, eu peço autorização para você. No meu, não é no da Medicatriz, no meu pessoal, @doutora Sheila Goncalves, lá no meu Linktree, tem o meu artigo de finalização. Eu deixei disponível para todo mundo o meu artigo do conclusão da pós, onde tem as 25 ações feitas aqui na Medicatriz, tá? Onde eu faço um resumo das 25 ações. O dia feliz, o da meditação, que a gente faz Ai, meu Deus do céu, o dia da meditação, mindfulness, né, que aqui chama atenção plena. Nós temos todo o processo do prisma do elogio. Agora a gente tem o prisma do elogio virtual. Você acredita que a gente conseguiu implementar quando alguém faz uma... Tá sim.
Alguém faz alguma ação boa, a gente posta no grupo. Ah, o Pedro mereceu o Prisma Virtual, porque ele fez isso e isso aqui. E aí funciona o Prisma Virtual. Você manda e bota no WhatsApp. É o grupo do WhatsApp. Então a gente continua utilizando o poder do elogio, né? Porque o poder do elogio, segundo o Sean Ashore, é a melhor coisa do mundo, é o elogio, né? Então a gente usa aqui toda essa parte do Prisma. E tá disponível, é só ir lá na minha bio, lá no Linktree da minha bio, tá lá. Vocês veem lá o case de sucesso medicatriz, que é o meu trabalho de pós. Tudo aberto, tudo aberto. A Sheila fez uma apresentação no simpósio de psicologia positiva de Goiânia no ano passado. Você chorou. E eu acompanhei. A Sheila, a cada aula que a gente tinha na pós, no mês seguinte, ela chegava assim, tudo que a gente aprendeu no mês passado, eu apliquei. Quando ela foi apresentar o case, juro por Deus, era uma coisa... eu só chorei durante 20 minutos, eu fiquei chorando. De felicidade mesmo, de emoção, de ver como foi incrível a implementação de todos os conceitos. Então, tudo que é da psicologia positiva, ela usou. Gratidão, ela usou. Força de caráter, ela usou. Generosidade, ela usou. Tudo. Ela é uma experiência viva da psicologia positiva, além de outros conhecimentos que ela tem, que é da filosofia de gestão, que é do Márcio Fernandes, né? Sim. Na realidade, como é que só para contextualizar, eu conheci o livro, só que na época o Márcio não tinha, a filosofia de gestão não tinha práticas, entendeu? E eu precisava aplicar, porque eu sou uma executora. E aí eu fui buscar na psicologia positiva as ferramentas de aplicar a felicidade da lucro. Hoje ele tem práticas, tá? Então, a Cássia falou uma coisa muito legal, quando ela falou assim, quando as pessoas não vivem fora da empresa, né? Elas não vivem aquilo que elas pregam dentro da empresa. E você conseguiu, com algumas práticas, inclusive, levar a psicologia positiva para casa dos seus colaboradores, né? Fizemos muitas ações com a família. E uma das coisas que a gente descobriu nesse período, né, que a gente fez uma pesquisa, o que o colaborador comenta nos churrascos da família, né? Quando tinha churrascos. Muito bom. Essa é a melhor pesquisa do mundo. Então, que aqui é uma empresa aberta, que eles têm condição de conversar com os donos, que o ambiente é aberto, que eles são bem tratados, que eles são ouvidos. Então, isso foi bem legal, porque é o exemplo clássico, né, do que não acontece no mundo corporativo tradicional, né? Que eles terem contato comigo, por exemplo, o doutor, que é muito, muito raro, né, ter contato com os donos. Os donos normalmente se fecham no local. E aqui, você sabe, é tudo aberto, né? Fica tudo aberto. Não, e tudo isso, eu vou juntar com várias coisas que a gente falou desde a segunda-feira da semana passada, né? A importância da confiança, né? Para você poder entregar o seu melhor. Porque se você não está numa rede de apoio que te gera essa confiança, se você não tem segurança para você desabrochar o seu melhor, para você florescer, né? Então, você ter colegas que te apoiam e que aceitam o seu erro, de repente, isso é fundamental para você trabalhar bem, para você executar bem suas tarefas diárias, né? Ter líderes que aceitem tudo isso. O Rodrigo, tem um caso muito legal. A gente tem um projeto chamado Bem-Estar, Projeto Bem-Estar aqui dentro, né? A gente monitora, foi aquele projeto, inclusive, que identificou que as pessoas diminuíram de tomar remédios pelo PCMSO por causa da atenção plena. Foi por depoimento, inclusive. O depoimento, eu acho que está até no trabalho. E aí a gente tem o Pentágono da Saúde, a gente trabalha um Pentágono do Bem-Estar, na realidade é o Pentágono do Bem-Estar. E nessa primeira entrevista, um dos colaboradores falou assim, né, para a farmacêutica, olha, eu acho que eu preciso parar de beber de cerveja, entendeu? Quer dizer, quando numa empresa um colaborador se sentiria à vontade para falar que teria que diminuir de parar de beber cerveja, porque poderia ser taxado como alcoólatra, né? E nada, ele bebe socialmente, mas ele acha que estava ficando com a barriguinha, aí ele falou isso, mas
é o nível de confiança. Então, a gente tem aqui na parede, assim, credibilidade, que gera proximidade, que gera credibilidade, que gera confiança. Então, eu considero a minha liderança positiva e próxima. Quer dizer, a gente está junto com as pessoas, né? E isso faz com que a gente realmente tenha esse sucesso. E eu falo para você, Rodrigo, de toda a área de estética, a Medicatriz é a única que vai ter condição de passar tudo isso sem nenhum tipo de problema, porque ela se fortaleceu e o Covid, eu falo para você, foi a melhor coisa que aconteceu para a gente, porque unificou o nosso mercado e aqueles bam que se diziam, agora não tem vez, porque agora não adianta mais parecer, você tem que ser. E a gente sempre foi. Então, a gente não vai precisar mudar para o Covid. Ah, por que a gente vai precisar mudar? Tem empresas concorrentes que vão ter que mudar por causa do Covid. Tem que ser mais humanas. A gente sempre foi. Então, agora a gente só vai ser a gente. Mais ainda, né? Muito bom isso daí. Eu acho muito lindo. Bom. Eu acho lindo o seu trabalho. Eu acho incrível todo esse processo que você percorreu, né? Você conseguir ter um colaborador, mais do que ele achar que ele estava com a barriguinha, né? É quando ele tem um conceito de saúde global, né? Porque ele entende que, de repente, ele estava consumindo um pouco a mais, que fazia com que ele tivesse uma barriga a mais, que gerava um impacto, de repente, de relacionamento. Então, eu acho que quando isso é o florescimento dentro de uma empresa, que é o papel social de uma empresa, né? Que ele traz o lucro, ele traz resultado para dentro de casa, mas transborda, né? Ele transborda, ele vai além. Isso é lindo. Super e eu chamo, na realidade, a Medicatriz ela é uma empresa que já faz parte de um outro projeto. É acima da humanização. É uma empresa elevada. Eu chamo isso de elevada. Uma empresa poeta, uma empresa elevada. É uma empresa que... Você é muito apreciativa, muito apreciativa. E aí é uma empresa que vai inspirar, né? Então, uma coisa importante que você falou em relação a essa questão dos colaboradores também, é que todo mundo está aqui para florescer. Quem não quer, eu deixo a porta aberta, vai florescer em outro lugar. Mas aqui, o nosso projeto de gestão de equipe chama Gestão de Talentos e Florescimento. E o nosso, vamos dizer, o nosso ícone é uma árvore, né? Então, todas as pessoas são frutos, tem fotos delas pela empresa inteira, né? E sabe meu sonho, Rodrigo? Meu sonho meu sonho assim, eu já vejo a Medicatriz muito grande, tipo Cacau Show, sabe? Aquela empresa enorme lá na Castelo Branco, né? E aquela foto, mandar fazer assim com os gêmeos, né? Porque a gente adora aquela foto dos gêmeos de Ibirapuera. Tá. E aqueles monte de colaborador assim, e eu já imagino a árvore com 400 carinhas, eu já vi, como é que eu fico pensando, como é que eu vou fazer uma árvore com 400 carinhas, né? Com 400 frutos. Você tem 2 minutos para contar a história da Lulu. Bom, a Lulu é o seguinte, a Lulu é uma pessoa incrível, eu amo a Luluzinha, ela cuida de mim, a missão dela aqui não é trabalhar, ela é a nossa encarregada de limpeza, só que ela não faz isso. A missão dela é cuidar da gente e da empresa. Então ela faz o melhor café da Praça da Árvore, então eu convido todos a vir tomar esse café e ela ganhou um certificado que fica na cozinha, né? E ela ficou muito honrada de ganhar esse certificado e não tem uma pessoa que vem aqui que não fale que o café dela é o melhor da Praça da Árvore. Gente, presta atenção, é o nível de delicadeza do líder positivo, né? Que foi lá e fez um certificado e pregou na cozinha, no refeitório da empresa. Aqui se faz o melhor café da Praça da Árvore com o nome da Lulu. Não, e aí teve uma cerimônia de entrega. Teve cerimônia de entrega. Claro, aqui tem cerimônia. Aqui a gente celebra tudo, Rodrigo. A parte de baixo ela é feita só para festa. A gente tem o espaço bem-estar que é só para festa. É que a gente não está podendo se reunir, mas é festa junina, carnaval, festa de churrasco. Ela já fez festa do pijama no horário comercial. Sim, todo mundo de pijama.
Meu horário comercial. Meu amor, quero te agradecer absurdamente por dividir com a gente essa história. Hoje é um dia muito feliz que eu consegui juntar Não, e a Cássia duas é sensacional. potências. Duas potências da liderança positiva que eu possa ter inspirado muitas pessoas para serem mais felizes. Com certeza. Para ser mais feliz. Lindo, muito amor. lindo. Amei. Beijo. Obrigado. Beijo para todo mundo.